Então, são 15h40, né? Boa tarde, né? Sejam bem-vindos. E já estamos começando a gravar, inclusive. Então, nós vamos receber aqui, né, o Leal, né? Ou poderia ser o Leão mesmo, né? Antiguidade Oriental na Pandemia, Anticorpos e Desafios. O Laboratório de Estudos da Antiguidade Oriental. Então, a partir de agora, né, é com vocês. Eu passo a bola para vocês, tá bem? A Kátia, né, é a maestra aí, né, Kátia? Está bem? Ok, boa tarde a todos. Queria começar agradecendo, não é, a SBEC, na pessoa da professora Ana Pompeu e da Solange Almeida. Enfim, eu sei que tem toda uma equipe por trás trabalhando muito para possibilitar esse seminário, não é? Com vários desafios aí, nesse nosso momento de quarentena, de pandemia. Queria agradecer muito também as pessoas que estão aqui conectadas, os ouvintes. Eu escrevi antes ali no chat, é uma alegria a gente ver esse povo todo junto, não é? Um momento precioso de poder, enfim, dialogar com tanta gente interessante. Mas antes de passar mesmo a apresentação, só uma palavrinha, assim, então, para falar, não é, digamos, dessa, que é talvez um título meio pretensioso que a gente deu ali, Antiguidade Oriental na Pandemia, Anticorpos e Desafios, é meio uma brincadeira com o que nós estamos vivendo, e quando a gente propôs o título, digamos, a conjuntura, pelo menos a local, era outra, não é? Agora está um pouquinho pior. Então, a gente está se enfrentando, não é, com essa questão da pandemia e essa exigência do distanciamento social, e apesar, então, dessas dificuldades, a gente tem conseguido continuar a pesquisa, fazer reuniões mais ou menos periódicas, não é? Também via online. Então, a gente queria partilhar um pouco com vocês o que tem sido essa nossa prática de pesquisa nos estudos da antiguidade, sobretudo da antiguidade oriental. Mas também queria dar uma nota atual, não é? Que fiz aqui um jogo, né, de palavras, que nós estamos vivendo a pandemia e agora também o pandemônio, especificamente aqui na URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, porque nessa semana tomou posse e foi nomeado o terceiro colocado na lista tríplice da nossa universidade. Então, nós estamos todos muito chocados, não é? Mas não necessariamente surpresos. Mas eu queria, enfim, sinalizar isso, né, que a gente entende que é uma afronta à democracia, que é um desrespeito com toda a comunidade acadêmica da universidade. Enfim, então, a necessidade de criarmos, desenvolvermos anticorpos, não é, para enfrentar essa série de desafios, eu acho que é urgente, e acredito que a gente só consiga fazer isso de uma forma coletiva e solidária. Então, para mim, assim, esse momento aqui da gente reunido nesse seminário, ele é muito, muito precioso, é um momento onde a gente se fortalece, não é, enquanto professor, pesquisador, os estudantes junto. Então, estou muito feliz e agradecida de ter essa oportunidade. Então, assim, ó, nós preparamos, porque o Leal, o nosso logo lá é um leão, mas a sigla é Leal. Nós preparamos, nós temos vários componentes, então a gente preparou, assim, até por conta, digamos, de
medo de instabilidade nesse sistema, na internet, nós preparamos um vídeo com depoimentos, não é? E, enfim, algumas imagens das pesquisas que vêm sendo realizadas por cada um dos participantes. Então, o vídeo tem cerca de 1 hora. Então, nós vamos, eu vou pedir em seguida a Priscila Scoville, que é participante aqui do laboratório e doutoranda, minha doutoranda, ela que finalizou, digamos que fez a edição dessas imagens, né? Então, também quero agradecer muito a Pri. Esses alunos, eles são, assim, super sabidos, como eu digo, né? Então, a ideia, então, é a gente passar esse vídeo, nós vamos permanecer conectados e, ao fim dele, estaremos toda a equipe, não é? Aqui para poder, enfim, debater, discutir, ouvir as ideias de vocês também. Tá bem, Priscila? Tu podes disponibilizar? Olá, eu sou a professora Kátia Maria Paim Poser e estou aqui para apresentar o Laboratório de Estudos da Antiguidade Oriental, que coordeno. É um laboratório associado ao programa de pós-graduação em História e ao curso de História da Arte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O laboratório tem por objetivo congregar e dar divulgação às pesquisas realizadas no âmbito da história antiga, oriental, com ênfase na história da Mesopotâmia. O projeto de pesquisa em curso, chamado Arte, História e Cultura Material, Estudo dos Selos Cilindros Mesopotâmicos, propõe a identificação e a análise de imagens destes selos cilindros, esses pequenos objetos fabricados ao longo do 2º e do 1º milênio antes da Era Comum. Nosso recorte geográfico centra-se na região da Babilônia e na região da Assíria. A seguir, nós teremos as apresentações de diversos participantes do laboratório, falando das suas pesquisas em particular, todas relacionadas dentro deste grande guarda-chuva que é o projeto sobre os selos cilindros. Convido a todos a visitarem a nossa página do site do LEAL, que é a sigla da URGS, www.ufrgs.br/leal. Sejam todos bem-vindos. Olá, eu sou a Priscila, eu sou doutoranda em História e orientanda da professora Kátia Poser. Se eu fosse resumir minha pesquisa em uma frase, seria: eu estudo relações diplomáticas no Antigo Oriente Próximo, no século XIV, antes da Era Comum. E que sistema diplomático é esse? Como assim? Do que eu estou falando? De uma forma mais específica. Eu estudo a Era de Amarna, e a Era de Amarna não é para ser confundida com o período de Amarna, apesar de serem períodos muito próximos. A Era de Amarna é uma era em relação diplomática, ou seja, é um grupo de eventos, um momento, um período de relações diplomáticas muito fortes no Antigo Oriente Próximo. O período de Amarna é um período muito específico interno de relações no Egito Antigo, com as reformas propostas por Akhenaton e a solarização e a elevação do disco solar. Quando eu estou falando então de Era de Amarna, eu estou falando de um período que vai coincidir com o período de Amarna, mas não é restrito a ele. Na verdade, ele começa um pouquinho antes e ainda consegue se manter por um tempo depois. O sistema de Amarna, ele é tido como o primeiro sistema diplomático do mundo.
mas ele não surge de um dia para o outro ou sem nenhuma base anterior a ele. Na verdade, ele é resultado de uma longa tradição sírio-mesopotâmica que vem acontecendo por muitos séculos antes de se consolidar como um sistema. E nesses momentos anteriores, a gente tem a Era de Ebla, que é um momento em que as cidades são pequenas, a gente começa a ter alianças e contatos diplomáticos como forma de estabelecer alianças contra um inimigo em comum, ou para conseguir bens econômicos. Depois a gente vai ter um período da Era de Mari, que as cidades elas vão começar a formar essas alianças e esses contatos diplomáticos como forma de garantir a hegemonia de poder. As cidades elas vão começar a crescer, vão começar a aparecer os impérios, e de repente tudo vai colapsar, vai passar por um pequeno período muito curto, de cerca de 100 anos, em que a gente vai reformular o Antigo Oriente Próximo, e vai surgir daí o período da Era de Amarna. Esse período de colapsozinho, a gente vai ter ele mais ou menos no mesmo período do segundo período intermediário no Egito. Então é quando os Hicsos estão sendo expulsos do Egito, é quando a Babilônia caiu sobre o poder dos hititas, é quando os hurritas vão começar a se reestruturar em forma de um reino específico comandado provavelmente por indorianos, e organizados como uma estrutura etnográfica, porque então os hurritas estavam separados e espalhados pelo mundo. Os hititas vão aparecer na Mesopotâmia, como eu disse, os hititas destruíram a Babilônia, mas não ocuparam a cidade, eles voltaram para a Anatólia, mas agora criou esse contato, essa relação entre Anatólia, Mesopotâmia, Egito, que estava até então geograficamente mais ou menos isolado para questões de guerra militares, né, apesar de existirem contatos comerciais, mas ainda mais tímidos. Então, esse foco que a gente existia até então entre Babilônia, na Síria, com Sargão, com Hammurabi, que foi um foco muito mais sumério, né, nessa região da Baixa Mesopotâmia, ele vai se deslocar para o leste, e a gente começar a ter um foco muito maior na Síria-Palestina, ali na região do Levante, vai se puxar o mundo mais para o Mediterrâneo. E com essa mudança, então, o sistema de Amarna ele vai se desenvolver e vai se estruturar a partir desses contatos diplomáticos que já existiam antes. Tá? E perceba, eu falo contato diplomático e um sistema diplomático. Existiam contatos diplomáticos antes do sistema diplomático de Amarna. Né? A minha tese ela vai nesse sentido de por que a gente entende o sistema de Amarna como o primeiro do mundo e não esses contatos diplomáticos anteriores. Porque o contato diplomático é a relação de um reino com outro de forma oficial. O sistema diplomático, ele já envolve toda uma estrutura alheia àqueles dois reis envolvidos e que vai garantir uma hegemonia de poder, a manutenção do status quo, a manutenção da paz, pensado de uma forma coletiva. Contatos diplomáticos, eles são muito mais fluidos, eles são feitos e são quebrados. Um sistema diplomático não. O sistema diplomático ele é muito mais estruturado e o de Amarna está tanto certo que quando ele colapsa finalmente, ele não vai colapsar, ele não vai deixar de existir por uma falha interna do sistema, mas por causa de um reflexo do mundo que está completamente desestruturado. Então, o sistema de Amarna, ele coincidentemente acaba junto com o colapso da Era do Bronze. Quando então todos os reinos entraram em crise e a diplomacia então já não tinha nem como ser exercida mais em nenhuma forma. E bom, então eu estou estudando um sistema, eu não estou estudando reinos, mas eu estudo os reinos que estão inclusos nesse sistema para conseguir entender esse sistema. As minhas fontes são as cartas de Amarna, por isso que o nome da era é Era de Amarna, essa era diplomática, porque as principais cartas, as principais fontes e as primeiras fontes que trouxeram à luz esse contexto e essas relações foram encontradas na cidade de Amarna, no Egito, que é diferente do período de Amarna, né? Se pensar Era de Amarna e período de Amarna. Então essa Era de Amarna, ela vai começar anteriormente ao Akhenaton, a gente vai ter uns contatos junto com o início da 18ª dinastia do Egito, mas que vão se firmar cada vez mais com Tutmés III, quando ele vai fazer suas campanhas militares pela Síria e vai até o rio Orontes, e vai se manter então até o colapso da Era do Bronze, ali na época ramessida já. Então a gente tem um longo período de diplomacia
sistematizada no Antigo Oriente Próximo, que vai receber o nome então de Amarna, porque essa documentação foi encontrada no Egito, na cidade de Amarna, a antiga Quetaten. Posteriormente dessa descoberta, foram encontradas outras cartas, em Bogascoy, na Anatólia, por exemplo, em Nuse, mas por terem sido as primeiras, as cartas de Amarna, que nomearam o período diplomático. Essas cartas são um total de 382, mas nem todas eu considero como carta diplomática. Na verdade, diplomática mesmo, eu considero apenas 44 delas. Por quê? Porque nesse período o Egito ele tinha um grande controle da região da Síria e Palestina. Toda a costa síria pertencia ao Egito como um território vassalo, subjugado. Mas a maior parte dessas cartas são correspondentes a esses territórios. Então eu consigo enxergar isso mais como um contato administrativo de um sucerano cuidando dos seus vassalos e do seu império. As outras 44 cartas dizem respeito a territórios que são independentes. E são 5 em especial, mais 2. Vocês vão entender mais ou menos o porquê dessa diferenciação. Os 5 reinos são o Egito, obviamente, a Assíria, que nesse momento ela está se desvinculando do poder de Mitanni, porque até então ela estava sendo dominada, ela era um território vassalo, mas conseguiu se desprender e está começando a se destacar. A Babilônia, que já é uma grande tradição de reino potencial hegemônico. Os hititas, então Hatti, e Mitanni. Então a gente tem esses 5 grandes reinos que eles são tidos como grandes potências. É como se eles fizessem parte de um clubinho muito restrito, em que todos eles são iguais e que nenhum deles vai poder tentar se sobressair ao outro. Os outros 2 reinos são Aswan e Alashia, que é ali na Anatólia, né, o mais para o oeste da Anatólia, e o Chipre. Esses 2 reinos eles não são subjugados a ninguém, mas eles tampouco são grandes hegemonias territoriais. Eles são independentes e, portanto, eles fazem parte dessas questões diplomáticas, pois eles são tratados como iguais, mas eles não têm grandes áreas hegemônicas, então eles não têm administração e territórios menores sobre o seu controle. Mas eles estão presentes nessas cartas. Então eu estudo esses 7 reinos como uma forma de entender o sistema diplomático. E eu estou percebendo isso a partir das relações da Digital Humanities com a Network Analysis. Ou seja, eu pego todas essas cartas que eu estou trabalhando, dessas 44 cartas, e eu analiso elas por meio da matemática e por meio das ciências sociais, das ciências da computação. Eu vou trazer esses elementos e vou passar por um sistema e softwares que vão me ajudar a entender esse sistema de uma forma integrada, o quão interligadas são essas relações, se de fato elas respeitam as regras de um sistema diplomático, se de fato elas respeitam as regras do próprio sistema, se ele é eficaz ou não e até que ponto. Porque entre as regras está, por exemplo, que os reinos, esses 5 mais esses 2, são reinos iguais um ao outro. Então nenhum deles poderia se sobressair. E isso fica muito claro com a ideia de reciprocidade, economia de oferta, e pelo uso contínuo do termo ahum, que é um termo em acadiano, que significa irmão. Mas além de significar irmão, o mesmo termo ele também significa braço e lado. Por quê? A gente consegue ver uma simbologia nisso, tá? Braço é aquilo que está ao lado do seu corpo, e irmão é aquilo que está hierarquicamente ao seu lado. E a gente está colocando isso numa grande esfera mundial, que é nada mais, nada menos do que a grande exponencialização do âmbito doméstico. Ou seja, a gente consegue entender o mundo a partir de relações de casas. Então, um pai, que normalmente é o homem mais velho, ele é o chefe daquela família, e ele é responsável por todos os membros da sua família. Um rei é o chefe do seu território, responsável por todos aqueles que habitam no seu território. E no sistema diplomático a gente tem isso. Só que, quando a gente está tratando entre 2 reis, quem que é o que manda em quem? Ninguém poderia ser. Eles são 2 reis, eles são iguais, eles são irmãos. E todo esse sistema estaria subjugado a uma jurisdição divina. Então, o chefe de família seriam os deuses. E os deuses eram tão temidos quanto uma pessoa real, né? Naquele sentido, naquele contexto, isso
é bastante presente os deuses, né? Os deuses, eles estão ali e vão atuar e vão punir aqueles que quebrarem as regras. E por ser grandes proporções, essas regras, se um rei quebrasse uma regra de acordo, poderiam ser punições tanto para o rei quanto para os seus súditos. Então, qualquer coisa que cometesse ia ser percebida dessa forma. Enfim, eu estudo então esse sistema e eu estou tentando agora, com a minha tese, contribuir e entender como que ele funciona, quais são suas regras, quais são suas especificidades, o que a gente pode aprender com esse sistema, e de relações, quão trocado ele é, e eu já adianto que percebo que muito. E por fim, eu também vou trazer depois uma tradução em português dessas 44 cartas que eu estou estudando. Então, estou fazendo ao mesmo tempo dessa análise de sistemática, eu estou fazendo uma tradução do acadiano com muita ajuda do inglês, mas para fazer essa documentação também para o português, para ficar acessível para todo mundo. E por enquanto é isso. Então, muito obrigada pela atenção e fico disponível para quem tiver algumas dúvidas, qualquer coisa, é só entrar em contato. Obrigada. Olá a todos e a todas, eu sou Wellington, iniciei o doutorado em História pela URGS agora em 2020 e desenvolvo um projeto de pesquisa junto ao LEAL com a orientação da professora Katia Poser na área de Egiptologia. O título, que também é o tema da pesquisa, é O Jogo do Poder e o Poder do Jogo, a trajetória de um oficial egípcio no Reino Antigo Tardio. Eu trabalho com a biografia de um sujeito conhecido como Eni o Velho. Foi um gerontocrata que teve uma longa vida e serviu aos primeiros reis da sexta dinastia, Teti, Pepe I e Mirenrá I, em funções que poderíamos chamar hoje de administrativas, judiciárias, militares ou políticas, entre muitas aspas, entre cada uma delas. O Eni atuou na corte, em Mênfis e também na província de Abidos. Durante o reinado de Mirenrá I, que corresponde aos anos finais da vida de Eni, ele se tornou governador do Alto Egito, ocupando então uma posição de grande prestígio, de grande poder, e que respondia somente ao rei, diretamente ao rei. O protagonista dessa história, então, ficou conhecido entre nós desde a descoberta da sua mastaba no Middle Cemetery, em Abidos, no Alto Egito, por Augusto Mariette, na segunda metade do século XIX. Na fachada da tumba foi encontrado um texto epigráfico chamado de Autobiografia Funerária, e que se converteu em uma importante obra do cânone literário egípcio antigo, além de abordar alguns temas que rarissimamente são encontrados em outra documentação desse período, como a relação dos egípcios com populações beduínas ou com populações do Levante. Normalmente são relações militarizadas. O texto é chamado de autobiografia funerária apenas por ser escrito em primeira pessoa e por ser parte da vida funerária do sujeito. Na antiguidade egípcia não havia um gênero autobiográfico como nós conhecemos hoje. Eis que então, na década de 1920, 1930, o egiptólogo alemão Kurt Settl publicou a transcrição de um grande corpus documental, no qual a autobiografia de Eni foi incluída. E entre as décadas de 1960 até 1990, esse texto da biografia de Eni integrou uma série de estudos de disciplinas variadas dentro da egiptologia. Por exemplo, os trabalhos na área de filologia, linguística, estudo de léxico, de Antônio Loprieno, na área de estudos da burocracia de Estado, como os estudos de Naguib Kanawati, Klaus Baer ou Nadio Strudvik. Também integrou antologias de literatura egípcia, e essas publicações, elas inclusive transcenderam a academia e se tornaram acessíveis ao público comum. E se materializaram, então, nas traduções da egiptóloga Miriam Lichtheim, ou de William Kelly Simpson, ou do próprio Nigel Strudvik. Na área de história, com base, então, principalmente no texto da autobiografia, a egiptóloga italiana Patrizia Piacentini e também o egiptólogo inglês Christopher Ayer desenvolveram algumas pesquisas em torno dessa temática. Mas a área do Middle Cemetery, onde encontra-se a tumba de Eni, só voltou a ser escavada no final dos anos de 1990 e também no começo dos anos 2000, uns 130 anos depois do primeiro registro do Mariette.
E esse sítio foi estudado pela egiptóloga estadunidense Janet Richards, que fez descobertas importantíssimas, inserindo novos capítulos na história de Weni, e que permitem cotejar aquele sujeito idealizado pela autobiografia com a cultura material, e especialmente com a nova cultura material que se descobriu a partir das pesquisas mais recentes do sítio. Recentemente, o egiptólogo suíço Philippe Colombert também publicou relatórios que evidenciam materialmente a atuação de Weni em Mênfis, na corte, inclusive com fragmentos do que seria uma versão anterior da autobiografia. Bom, o projeto, ele se chama o Jogo do Poder e o Poder do Jogo, porque são as relações de poder que ficam mais evidentes acima da superfície, e que é a partir delas que eu vou poder problematizar outros aspectos até agora pouco conhecidos sobre o período do Reino Antigo Tardio e também sobre o próprio Weni. Para isso, então, é preciso refletir sobre o conceito de biografia, de trajetória, principalmente sobre a relação entre indivíduo e sociedade no Reino Antigo, para se evitar uma abordagem anacrônica ou mesmo artificial. Bourdieu, com a ideia de ilusão biográfica, alertou para algumas armadilhas da biografia enquanto forma de conhecimento, mas eu acho que ele exagera um pouco quando diz que a experiência do sujeito é menos importante nesse processo. Giovanni Levi ensina a não perder de vista o diálogo entre o individual e o geral, entre o sujeito e o contexto. Embora o Boaventura de Sousa Santos também já tenha explicado que o conhecimento da experiência individual é um conhecimento que também é geral. Bom, outra perspectiva do egiptólogo espanhol Juan Carlos Moreno Garcia também mostra que as teias da administração do Estado egípcio, por entre as quais o Weni circulou e em algum momento também ajudou a construir, não se davam em forma de uma burocracia eficiente e impessoal, que é uma herança weberiana na egiptologia, mas elas se davam, sim, através de relações sociais, numa perspectiva materialista, sendo que os cargos e os títulos que os sujeitos portavam, o Weni entre eles, esses cargos eles eram muito mais honoríficos do que indicadores do exercício de uma função efetivamente. Recentemente também, Elisabeth Fruth, André Strauder, Julie Strauder-Pochet têm demonstrado, teórica e empiricamente, que as fontes biográficas egípcias e também as biografias de sujeitos não podem ser analisadas do mesmo modo que biografias congêneres, né, de outras culturas, mas que a sua singularidade expressa aspectos ainda pouco abordados pela egiptologia e que precisam ser trabalhados de forma mais atenta. Finalmente, é através da análise da cultura material que eu busco obter a maior parte das informações extraídas a partir do aspecto relacional do objeto, né? Do objeto da cultura material mesmo. Na linha de pensamento, então, de Daniel Miller, Christopher Tilley, Lynn Maskell, Salima Ikram, Zainab Bahrani. E nessa linha de trabalho, eu trabalho dentro da hipótese de que, investigando a vida de Weni, eu vou poder compreender melhor o que significa ser um oficial de alta hierarquia no Reino Antigo Tardio e, principalmente, como o exercício do poder se relaciona com outras esferas, como a família, a educação, a administração, a guerra, a investigação e punição de crimes, construção de tumbas e outras obras públicas, e até mesmo com a memória do sujeito, que são temas que se evidenciam a partir da experiência desse sujeito Weni. É mais ou menos esse o tema. Agradeço a oportunidade, se cuidem e fico à disposição também para comentários e algumas outras dúvidas que podem ser encaminhadas da maneira mais adequada. Abraço. Olá, meu nome é Carolina Suris e eu sou mestranda do programa de pós-graduação em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou orientada da professora Kátia Poser e eu vim falar um pouco aqui da minha pesquisa atual, né, que em breve passará pelos processos de qualificação. Para apresentar um pouco sobre essa pesquisa, que já
teve outros certos desenvolvimentos, agora já com o processo de escrita e o próprio processo de investigação de fontes, de bibliografias, ela diferiu um pouquinho do meu projeto, né? Que foi o projeto que eu apresentei lá no edital de 18 para 19 do mestrado na URGS. Então, eu vou apresentar esse projeto agora para que possam compreender de uma forma mais geral o que eu pesquiso. O nome do meu projeto, da minha proposta de dissertação, eu intitulei como Pazuzu, a memória cultural da alteridade cristã na narrativa cinematográfica em O Exorcista, de 1973. Esse título, como é um título assim, de início, a pesquisa não tinha começado quando eu desenvolvi o projeto, ele já sofreu algumas alterações, né? Como todo projeto sofre ao longo da pesquisa. Então a ideia começa com a apresentação do meu problema. Em 1973, chega à tela prateada aquele que se tornaria um dos cânones do gênero de horror no cinema, O Exorcista. Película baseada no livro homônimo, dirigida por William Friedkin e adaptada para o cinema pelo próprio autor do romance, William Peter Blatty. O plot do filme nos apresenta Chris MacNeil, atriz famosa de Hollywood que começa a perceber comportamentos estranhos vindos de sua filha pré-adolescente Reagan. Após todos os procedimentos médicos e a moderna ciência do século XX se mostrarem ineficazes, a protagonista deposita suas últimas esperanças em 2 padres da Igreja Católica para salvarem a sua filha do mal que gradativamente a destruía. O grande antagonista da história é a entidade demoníaca que reside no corpo de Reagan e que levanta o grande tema do filme: a dúvida e a fé em um mundo predominantemente cético, moderno e científico. Pazuzu, o nosso vilão da história, é apresentado logo no início da narrativa pelo olhar cristão do personagem de Padre Mary, estabelecendo assim o presságio para o espectador que aquela figura representa nada mais do que o mal. A entidade, no âmbito histórico, é um demônio assírio, sem data definida de surgimento, mas tendo o auge de sua iconografia no primeiro milênio antes da Era Comum. Sua imensa popularidade no período deu-se por representar para as comunidades do Oriente Próximo uma espécie de amuleto contra outros demônios, aquilo que o Neil Peebles, que é um dos especialistas e grandes estudiosos da entidade Pazuzu, chama de mal versus mal. A ambiguidade em relação a essa dupla função de Pazuzu, um amuleto de proteção ao mesmo tempo que pode causar o mal, né? Essa característica apotropaica da entidade, ilustra os problemas de interpretação em relação à natureza da entidade, que é reduzida às categorizações simplistas de bem e de mal, ou de magia branca ou magia negra. A historiadora Elaine Pagels caracteriza, em termos gerais, o processo de demonização do Oriente Próximo e do Mediterrâneo como, no início do que a gente considera como Era Comum, ou seja, no início do desenvolver da história cristã, vamos dizer assim, ela caracteriza isso como a expressão do conflito humano que, ao perceber-se como indivíduo ou como comunidade, acaba por definir quem seria o outro. Ou seja, a ideia da autoridade que ela leva é a ideia básica de estabelecimento de identidade, né, de pertencimento. Nessa tradição, lá que começa a se desenvolver no início da Era Comum, esse outro ele é definido como não humano, como indigno do verdadeiro logos, a palavra divina cristã no caso, e por consequência ele merece ser combatido. Essa alteridade cristã sofisticou-se e acabou por ser determinante para a construção de uma base cultural das sociedades ocidentais e de um discurso demonizador na cristandade. De acordo com o historiador Marek Tan, nas últimas décadas testemunhamos uma rearticulação na relação tradicional entre as categorias de passado, presente e futuro no Ocidente. Uma rearticulação que François Hartog chamou de regime de historicidade, onde o passado perde sua autonomia e ganha um significado cada vez mais a partir do presente. Essa mudança do olhar da historiadora, do historiador para o passado, permitiu ampliar o alcance historiográfico da pesquisa e acabou levando a uma nova abordagem chamada de Minimal History. Minimal History ela é uma abordagem batizada pelo historiador alemão Ian Assmann
A partir dos estudos de Aby Warburg, famoso historiador da arte do final do século XIX e primeira metade do século XX, e a Minimal History ela não está preocupada com o passado em si, mas ela está preocupada com este passado que é lembrado. Ela mapeia as narrativas tradicionais, as teias da intertextualidade, as continuações diacrônicas e as descontinuidades da leitura do passado. Ela se concentra no significado e relevância do produto da memória e neste presente que é assombrado pelo passado e este passado que é modelado, inventado, reinventado e reconstruído pelo presente. A Minimal History nada mais é que uma espécie de teoria da recepção aplicada à história. Ian e a sua companheira Leida Asman, eles desenvolveram então essa grande teoria baseada nos estudos tanto de Maurice Halbach, que é a memória coletiva, né, a famosa obra do sociólogo, quanto a ideia de Minimal History e a ideia do Atlas Minimozine do Aby Warburg. Então eles pegam esses estudos e desenvolvem essa teoria chamada de memória cultural. Então a minha futura pesquisa, ou melhor dizendo, a minha atual pesquisa, ela se encontra nesse campo de estudos da memória cultural. Pensando também que a memória ela é dinâmica, ela é a faculdade que nos capacita a formar uma consciência de identidade, tanto no nível pessoal como no coletivo, ela é uma memória que precisa ser o tempo inteiro exteriorizada, objetivada e armazenada em formas simbólicas, como em narrativas, em canções, em rituais, danças, máscaras, em objetos que carregam um peso simbólico, para que possa ocorrer uma espécie de update, uma atualização de tempos em tempos. Afinal, a memória cultural ela não é uma memória natural, ela é uma memória artificial, apesar que Ian e a Leida Asman não trabalham muito bem com esse termo. Enfim, uma das principais características da memória cultural, justamente por ela não ocorrer de uma forma natural, é que ela precisa de uma forma onde ela possa se expressar dentro do campo social e cultural. E para isso existem então as estruturas de participação, né? Então há instituições e transmissores que provêm a atualização necessária para que este ato de recordar num espectro mítico e cultural ocorra. A estrutura de participação da memória cultural consiste em portadores especializados de memória, como os griots, por exemplo, hierarquicamente estruturados, e em sociedades modernas, a introdução de outros métodos linguísticos, tal como a radiodifusão, o cinema e a própria televisão, fazem parte desses meios transmissores de memória cultural. Então, pensando nisso, eu encontrei no cinema, na narrativa cinematográfica, este grande, que eu considero, pelo menos, esse grande condutor de memória cultural, especialmente dos últimos 50 anos para cá, como um veículo que tem uma potência muito grande para criar, recriar, transmitir e influenciar memórias para o grande público, né? Então, o cinema ele é um grande catalisador para essa propagação de ideias e mensagens que refletem o corpo social que o consome. Além disso, ele também transmite memória. O impacto da narrativa cinematográfica definiu o espectro cultural do século XX. Dentre os gêneros narrativos que compõem a sétima arte, o horror é aquele que surgiu no início do cinema e permanece até a atualidade como um dos carros-chefes da indústria. O historiador Steven Prince ele tem uma citação que eu gosto muito, que ela diz mais ou menos assim: musicais nos oferecem rituais de flerte. Westerns e filmes de guerra nos dão lições sobre o Império Americano. Filmes de gangster confirmam nosso senso de anarquia social e injustiça econômica. Mas apenas o horror vai direto para o centro do desconforto da existência humana. E porque o faz, o gênero corresponde mais profundamente ao nosso sentido contemporâneo de mundo do que qualquer outro gênero. Então,
pensar também o gênero de horror, não só porque a minha fonte é uma película deste gênero específico, mas também porque, como eu estou trabalhando com questões de alteridade, de construção de identidade, o gênero de horror, não só no cinema, mas também na literatura, ele é essa grande metáfora e esse grande veículo para se pensar em alteridade, para se pensar em dualidade, em uma narrativa dicotômica onde tu tem o bem e o mal e ambos estão numa disputa, né? E aí, então, acaba casando todas essas ideias, né? Tu pensar a demonização do Oriente a partir de criar esse antagonista no filme, que é o Pazuzu, tentar entender também como o Pazuzu chegou nisso, né? Em que momento o autor do livro, o autor do romance parou para pensar, pô, tá ali um demônio assírio de tanto tempo atrás, esse cara aí é o antagonista para a minha história, para o meu romance. E também tentar entender também, então, a memória cultural também do próprio autor, para depois de entender isso, procurar perceber essa memória cultural no cinema. E tentar entender a importância também disso, porque o Exorcista, querendo ou não, como eu disse no início, ele é um cânone do gênero. E o que isso significa? Ele significa não que não houvessem outros filmes antes de 1973 que se utilizassem do Oriente ou de uma espécie de uma figura do Oriente exótico, como o próprio Eduardo Said fala. A gente tem a Múmia, de 1931, que basicamente a gente até brinca quando eu assisto com amigos ou converso com outros historiadores, que é orientalismo filme, né? A gente tem até o próprio filme, acho que um filme do Genghis Khan, que é estrelado pelo John Wayne, que aquele lá já é um outro nível de racismo, assim, de tão absurdo que é. Mas temos outros filmes que tem essa questão do orientalismo envolvido e a questão também dessa demonização do Oriente envolvida, mas o Exorcista se torna cânone porque ele está pegando justamente todos os principais elementos para a gente trabalhar a identidade, a alteridade, que é o horror, que é o discurso religioso, que é botar essa dicotomia entre Ocidente e Oriente. E minha pesquisa é tentar analisar tudo isso a partir, então, da teoria minha categoria de análise, que é a memória cultural. Quando eu estava construindo o projeto, eu fiz bastante pesquisa sobre trabalhos que utilizavam da memória cultural e é quase raro, assim, trabalhos que utilizam essa categoria de análise dentro da narrativa cinematográfica. E também pensando que o próprio cinema e história, por mais que já seja algo bem estabelecido em algumas universidades, ainda há essa impressão de ter uma certa resistência, assim, de não ter um certo conforto, encarar o filme como um discurso histórico próprio, e não como uma alegoria para a gente falar sobre outro aspecto ou época, né? E então, o que eu levo o filme em si também como um discurso histórico. Então, vai ter toda uma metodologia também de análise fílmica. Não é uma pesquisa diretamente sobre o Antigo Oriente, mas é uma pesquisa que, de alguma forma, também cria esse diálogo, porque a própria ideia do Antigo Oriente, ela é extremamente recente, né? Quando a gente pensa em termos de produção historiográfica, a gente tem as primeiras escavações, as primeiras descobertas no final do século XVIII, e a construção, então, desse discurso orientalista, que é o que o Said define na grande obra dele, que é uma obra que já está um pouco datada, mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser um pontapé inicial de grande importância intelectual para a gente pensar o que é Oriente e como nós, como pesquisadores, devemos nos colocar pensando o Oriente também, e não repetir apenas esse discurso, que às vezes pode acontecer, mesmo que não seja a intenção. Então, não deixa de ser também uma pesquisa que tangencia questões que não são específicas do conteúdo que envolve o Antigo Oriente, mas que temos o Pazuzu ali, que ganhou um outro significado a partir do filme, e eu acho que isso também é muito interessante de se pensar, né? Porque há o Pazuzu, a entidade, e há o Pazuzu,
o filme, né? E o quanto isso também significa uma certa mudança de, não só uma questão de recepção, mas uma mudança de símbolos e significados dessa entidade, né? Eu acho que uma das curiosidades para pensar isso é que tanto tu for, a gente vai pesquisar sobre o Pazuzu nos sites do Louvre, nos sites do Metropolitan Museum, tá sempre ali o filme como quase como um fator legitimante, assim, para ressaltar aos olhos o porquê dessa fascinação que muitos têm em relação ao Pazuzu. Enfim, eu espero que tenha ficado de alguma forma não tão nebulosa a ideia. Como eu disse, é uma pesquisa que está ainda em desenvolvimento. Muitas das coisas que eu li aqui foram tiradas do meu projeto. Hoje em dia já tenho uma ideia muito mais amadurecida em relação ao que é a própria memória cultural. É um trabalho que, querendo ou não, ele foi também tomando um caminho dentro de uma estrutura pós-colonial, e é mais ou menos isso, assim. Fico muito feliz e agradeço por poder participar do evento. Obrigada. Oi, eu me chamo Júlia, eu sou graduanda de licenciatura em História e atuo como bolsista voluntária no Laboratório de Estudos da Antiguidade Oriental. Junto de outra bolsista, Beatriz, eu vou falar sobre os astros nos selos cilindros. Em primeiro lugar, eu vou falar brevemente sobre o uso dos selos e em seguida eu vou falar sobre dois astros, que é o crescente e o disco solar. Então, de acordo com Pitman, os selos cilindros são fontes cruciais para a gente entender a arte, a história e a religião do Antigo Oriente Próximo. Nos selos foram gravadas cenas reais ou figurativas e ainda foram gravadas inscrições. O uso dos selos diversificou muito, porque o propósito deles era ditado conforme as convenções. Então, os selos poderiam ser usados como ferramenta ou também eram um objeto isolado. Como ferramenta, eles eram usados majoritariamente como assinatura, fosse ela individual ou institucional, em uma ampla variedade de atividades administrativas. Como objetos, eles poderiam ser indicativos de função ou de status, poderiam ser obras de arte, poderiam ser heranças, fossem elas pessoal ou social, e ainda os selos poderiam ser talismãs de proteção contra espíritos malignos. As imagens gravadas nos selos permitem que a gente acesse o imaginário das primeiras civilizações. As figuras foram retratadas de formas bastante específicas que a gente pode entender a percepção de mundo daquelas pessoas, né? Então, diferentes detalhes iconográficos mudaram com o tempo e espaço, e aí a gente pode perceber também como essas ideias mudaram. Os símbolos divinos, né, tem uma longa tradição no Antigo Oriente Próximo. Então, deuses e deusas podem ser associados a diferentes fenômenos da natureza, assim como eles podem ser associados aos astros, como a lua, o sol e as estrelas. Então, eu vou trazer aqui como exemplo um selo no qual a deusa intercessora Lama está trazendo a presença de uma divindade maior e uma outra figura que provavelmente também não é humana. Ela está trazendo a presença dessas figuras, um adorador. No campo desse selo tem a gravura de um crescente encimado por um disco. Por ser um selo do Palio Babilônico, o crescente poderia ser representado dessa forma, mas também ele pode representar a junção do crescente e do disco solar como se fosse simbólico de um eclipse, né? Então, o crescente, ele é um motivo muito comum e ele vai acontecer até o neobabilônico e, pelo menos desde o paleobabilônico, ele é associado ao deus da lua, sim. Ele é associado porque tem inscrições que comprovam isso, né? Então, em muitas culturas, o deus da lua é associado à fertilidade. Na Suméria, o Sim é associado
a fertilidade dos animais, principalmente do gado. O disco solar ele é representado por uma estrela de 4 pontas e entre essas pontas tem ondas que irradiam delas e isso tudo está dentro de um disco, né? O disco solar é associado, é tido como símbolo divino do deus do sol Shamash, e os nomes desse símbolo em acádio é Nipu e Samsatu. Além disso, o disco solar também é um motivo muito comum, e ele vai estar presente até o neobabilônico, e ele também acontece pelo menos desde o acádio. Olá, meu nome é Beatriz, sou graduanda do curso de História da URGS e sou bolsista voluntária do Grupo Leal. Eu e mais uma outra bolsista, a Júlia, a gente ficou encarregada da temática dos astros e dessa forma eu vou dar continuidade à apresentação dela. Bom, a minha apresentação ela vai se constituir em 2 momentos. O primeiro momento eu vou falar sobre 3 astros que são comuns nas cenas dos seus cilindros, que seriam as estrelas, o disco alado e os 7 glóbulos, buscando analisá-los iconograficamente e cronologicamente dentro das cenas que eles aparecem, e vou me utilizar, na verdade, de alguns selos para exemplificar suas aparições. E no segundo momento, eu vou falar sobre algumas conclusões preliminares que eu e a Júlia chegamos a partir do nosso trabalho até agora na Bolsa. Bom, o primeiro selo que eu escolhi é um selo de apresentação, do qual um adorador ele está diante de 2 divindades, que seriam Ixur-Haddad, o deus da tempestade, e Ishtar-Inanna, a deusa do amor sexual e da guerra. Supõe-se que sejam essas divindades por conta dos elementos presentes na cena. No caso do Ixur-Haddad, 2 elementos são mais marcantes para sua identificação, que seriam o touro, que é um animal geralmente associado a esse deus, e o machado, que é uma das armas mais recorrentes em representações deste deus nos seus cilindros da Síria e da Anatólia. E com isso, a gente pode perceber que o deus ele não tem uma associação direta com algum símbolo astral. Porém, o fato de haver os 7 glóbulos nos mostra que essa representação figurativa pertence aos 7 grandes deuses, que eram conhecidos como Sebitum. Então, os 7 glóbulos, eles eram elementos marcadores para indicar que as representações figurativas que apareciam nesses selos, eles faziam parte dos 7 grandes deuses. Com relação a Ishtar-Inanna, a gente consegue identificá-la melhor através dos símbolos astrais presentes na cena. O astro mais associado à sua figura é a estrela de 8 pontas, porém, o crescente também ajuda a identificá-la, pois nos selos neo-assírios era usual a parte superior do corpo da Ishtar estar acima de um crescente cercado por estrelas, como é o caso desse selo cilindro. Além disso, o crescente também é muitas vezes acompanhado do disco alado, que também está presente nesse selo cilindro. Então a gente pode perceber que esses 3 astros, eles nos ajudam a identificar a figura de Ishtar-Inanna. Claro que não é só esses astros, também tem a questão vestuária dela, que no caso desse selo ela está com vestido, e ela está armada, então nos mostra que ela está na sua forma de deusa guerreira. E o disco alado, é importante ressaltar que ele era um símbolo de Samazutu, o deus sol. Embora também tenha sido atribuído por alguns estudiosos para Sur ou Ninurta. E esse disco é apoiado frequentemente por figuras sobrenaturais. Então, no caso desse selo, o disco, na verdade, ele está nos indicando que na cena há presente 2 figuras sobrenaturais, que seriam os deuses Ixur-Haddad e a deusa Inanna. Mas o disco também pode estar simbolizando ou trazendo o astro do Samazutu, que seria o deus Sol. Já o segundo selo, ele também é uma cena de apresentação, mas a diferença é que o personagem que está entre as 2 divindades, possivelmente a deusa introdutória Lama.
A lama, ela é uma divindade protetora feminina, da qual ela é imaginada como figura humana e usualmente aparece nas representações, introduzindo adoradores na presença de deuses importantes, vestindo uma longa saia com uma ou duas mãos levantadas em súplica para o deus principal. Então, no caso desse selo, a lama está presente de novo da deusa Ishtar Inanna e do deus Enkiea, que o deus Enkiea ele era conhecido como deus da sabedoria, deus da criação e deus da água doce primordial. Eu escolhi esse selo, na verdade, para falar brevemente sobre as discussões que tem acerca das variações das estrelas, das quais seriam 3 variações: a estrela de 8 pontas, a estrela de 7 e a estrela de 6. A estrela de 8 pontas ela tem um significado conhecido, que seria ser associado à figura da deusa Ishtar Inanna. Já a de 7 e a de 6, elas não têm um significado conhecido. Nesse selo, as que aparecem são a estrela de 8 pontas e a estrela de 7. Dessa forma, por meio das pesquisas que a gente veio realizando, há muita discussão entre os teóricos que associam as outras 2 estrelas, a de 7 e a de 6, também como um símbolo para Ishtar. Porém, há controvérsias. Nem todos concordam com essa associação e muitos preferem não associá-la a deusa. Porém, essas 3 variações elas são muito recorrentes nas cenas dos seus cilindros, especialmente no período neo-assírio, que é o caso desse selo. E a partir de algumas pesquisas que eu e a Júlia levantamos também, a gente chegou em em 2 suposições de o porquê que essas variações ocorreram. Bom, a primeira suposição que eu e a Júlia chegamos é que, pelos seus cilindros terem sido instrumentos que entraram em contato com diferentes culturas do Oriente Próximo, eles sofreram algumas variações estilísticas, como foi o caso das estrelas. Já a segunda suposição seriam que essas variações também sejam decorrentes dos conhecimentos astronômicos adquiridos por esses povos ao longo do período e ao longo do tempo, e assim também acabaram refletindo nas representações dos astros. Então, as 2 suposições que a gente chegou foi que uma seja por conta desse contato com diferentes culturas do Oriente Próximo, e assim, como consequência, houveram variações estilísticas das estrelas, e a outra suposição seria que esses povos, ao longo do tempo, foram adquirindo conhecimentos astronômicos diferenciados e foram sendo permutados, de certa forma, com outros e assim acabaram se refletindo dentro das suas representações nas cenas dos seus cilindros e, consequentemente, dos astros. Tendo em vista isso, eu e a Júlia chegamos em algumas conclusões preliminares acerca da temática dos astros. A primeira conclusão que chegamos é que os astros eles são frequentemente associados a figuras divinas, pois os antigos povos mesopotâmicos acreditavam que eles possuíam poderes mágicos protetores, e por conta disso, ajudaria que seus pedidos chegassem com mais facilidade nas divindades requisitadas. Dessa forma, era importante dentro das cenas dos seus cilindros não a representação figurativa dos deuses, mas sim a presença simbólica dos seus astros, para que assim eles pudessem manifestar seus poderes mágicos protetores contra mal-olhado, maldições e até mesmo doenças. Outra conclusão que a gente chegou é que os astros são símbolos extremamente importantes para compreendermos não só o imaginário mesopotâmico, mas também como era a sua relação com atividades cotidianas, das quais necessitavam da presença dos deuses e dos seus poderes, para que assim essas atividades pudessem florescer e trazer resultados positivos nas suas vidas. Essas conclusões que a gente chegou foi muito por conta do fato de que os selos também muitas vezes eram utilizados como amuletos. Então, era importante para as pessoas, para os povos do Antigo Oriente Próximo, que essa presença simbólica dos astros fizesse com que os protegesse de coisas ruins e trouxesse resultados positivos em suas vidas. Essa apresentação ela foi bem introdutória, mas espero que ela tenha sido bastante esclarecedora e muito obrigada pela sua atenção. Olá, meu nome é Luiz Eduardo Ferreira Hofmeister, eu sou estudante de História na URGS,
faço parte do Laboratório de Estudos da Antiguidade Oriental sob a orientação da professora Katia Poser desde 2018 e a partir de 2020 eu tenho a bolsa ProBic FAPERGS. E o meu trabalho se insere dentro do trabalho maior do laboratório sobre uma análise iconográfica de selos cilindros da antiga Mesopotâmia. O meu trabalho em específico se detendo no motivo conhecido como heróis nus. O que são esses heróis nus representados nos selos cilindros? São figuras antropomórficas, masculinas, barbadas, nunca divinizadas, com nenhuma ou quase nenhuma roupa. E por que heróis nus e não só homens nus? Porque elas estão sempre durante a performance de algum ato heróico. Geralmente o enfrentamento a algum tipo de criatura ou animal, na maior parte do tempo leões. E existe bastante controvérsia acerca da identificação precisa dessa figura, porque ela é bem recorrente nos selos de um determinado período. Alguns dizem que é Gilgamesh, outros dizem que é Lamu, que é um personagem do Enuma Elish, se não me engano. Porém, a autora Sarah Costello, no seu texto intitulado The Mesopotamian Nude Hero Context and Interpretations, de 2010, se não me engano, ela levanta que mais útil do que identificar precisamente quem é essa figura ali representada é identificar o que significa esses personagens importantes do terceiro milênio. Ela frisa que é do terceiro milênio. Por que do terceiro milênio? Porque no terceiro milênio aconteceu foi o período em que houve o chamado período acádico. Foi o período que se estende desde as conquistas de Sargão até a ascensão da terceira dinastia de Ur. Foi um período de mudança de poder, em que o poder descentralizado de várias cidades-estados sumérias de um determinado território, passou para as mãos de um poder semita centralizado até então meio inédito na região, que foi contra vários dos valores cosmológicos, religiosos até, dos sumérios. E esse novo povo, digamos assim, no poder, tinha uma maneira bem diferente de se representar e de representar o poder. E sobre isso fala Irene Winter, no seu texto intitulado Sex, Rhetoric and the Public Monument, The Alluring Body of Naram-Sin of Agade, de 96, em que ela faz uma análise da Estela da Vitória de Naram-Sin. Naram-Sin foi o terceiro lugar do Império Acádico, ele foi neto de Sargão, se não me engano, e é uma estela em que o rei aparece nu, aparece praticamente nu, ele tem um saiote, dominando os inimigos, muito maior do que os inimigos, um corpo todo musculoso e esculpido, digamos assim. E ali a Irene Winter cita uma série de características inscritas no corpo da figura que passariam a ser legitimadoras do poder, digamos assim. O corpo bem formado, digamos assim, o que eles chamam de bem formado, que é o corpo que não porta nenhum tipo de deficiência física, o corpo com maturidade sexual representada pela barba cheia, é um adulto, não é um jovem. E ele tem uma característica muito específica que ela chama de sexual allure, ou atratividade sexual, que é essa característica que o homem ideal acádico teria de ser sexualmente atraente aos outros. E dali viria o seu poder. Essas são as características que ela cita como inscritas no corpo de Naram-Sin, inerentes ao corpo do rei, como justificadoras do poder. O corpo em si, masculino, passa a ser justificador do poder. Um tipo específico de corpo passa a ser justificador do poder. Isso difere muito das representações sumérias de reis e de líderes. O exemplo mais famoso, é o de Gudé, de Lagash, eu acho, que é a estatueta em que ele está o corpo coberto, de uma maneira que a gente pode chamar de até modesta, talvez,
ele não tem barba, ele não está numa posição de combate, ele está sentado com as mãos unidas. Então, é uma maneira muito diferente de pensar e de representar o poder. E isso se transcreve nos selos cilindros, porque no grupo nós usamos o catálogo virtual Sespoa como fonte para tirar os selos, e 24 desses selos têm representações desse herói nu, e quase todos, se não todos, se não me engano, são do período acádico. E isso mostra como houve na sociedade, porque os selos cilindros são um tipo de arte que foge do âmbito do palácio e do templo. Ele está bastante difundido e é um exemplo de arte utilizada no dia a dia, digamos assim. Mostra como houve essa mudança da maneira de se pensar as relações de gênero, da maneira de pensar a nudez masculina, especificamente. O mesmo tipo de análise que a Irene Winter faz sobre a Estela de Narancinha, analisando a masculinidade representada no corpo dele, pode ser feita sobre os selos cilindros. Neste selo cilindro, por exemplo, tem uma inscrição que o identifica como pertencente a alguém chamado Ane, filho de Mar Etsetim, servo de Enlil. E uma das cenas são duas figuras antropomórficas, uma humana e uma divina, provavelmente uma representação do dono do selo perante uma divindade. E ao lado há uma cena desse tal herói nu enfrentando um leão, e as duas juntas não parecem fazer muito sentido. Porém, Julia Asher-Graven, em seu texto intitulado The Essential Body, Mesopotamian Conceptions of the Gender Body, de 94, se não me engano, ela afirma, e eu cito: o herói nu celebra o poder físico masculino, um tema bastante presente por toda a antiguidade, e ele se desenvolve em um ícone de masculinidade baseado na força física. O herói nu na performance de um ato heróico é assim a representação máxima do homem ideal. O que consta nesse selo talvez seja uma maneira do dono representar a própria virilidade através desses símbolos, do símbolo dessa figura, e não como uma figura específica que possa ser nomeada como Gilgamesh ou Lamu, ou uma representação dele mesmo. Eu acho que é uma coisa mais abstrata, provavelmente. E nesse outro selo, a gente pode ver o herói nu entre dois touros com cabeça humana, que Costello analisa como sendo uma figura de transição da figura do mestre dos animais, que era um tema bastante comum no período pré-dinástico, no período de Uruk, enfim, ao motivo do herói nu. E, segundo ela, e eu cito: esses selos mostram uma variedade de figuras humanas e animais lutando. Frequentemente, leões atacam touros. Os touros podem ser protegidos e os leões controlados pelo herói nu ou seu acompanhante, o homem-touro. Essa é outra característica bastante comum. Eles são geralmente acompanhados de uma figura que pode ser identificada como sendo Cusárico, eu acho que é essa a pronúncia, que é um homem-touro, um homem com torso e cabeça humanos, mas ele tem patas de touro e tem chifres. Mas o significado dessa figura é meio incerto, porque ao mesmo tempo que os assírios usavam ela como uma figura apotropaica, e aqui no período acádico ela apareça como auxiliar do herói nu nos seus atos heróicos, ela também é integrante do exército de Tiamat no Enuma Elish, se não me engano. Então tem uma ambiguidade ao longo do tempo, uma mudança do caráter, digamos assim, dessa figura ao longo do tempo, e é difícil precisar exatamente o que ela significa, mas ela está em associação ao herói nu em vários selos. E agora, continuando a citação da Sarah Costello: enquanto as permutações são muitas, o tema geral é um de civilização contra o selvagem. O touro domesticado atacado pelo leão selvagem e o herói nu, emblemático do controle humano civilizado, protegendo a manada. Então, essa representação do herói nu associado aos touros em uma atitude protetora ante uma ameaça como um leão, talvez seja uma representação da elite secular emergente da época, porque também teve essa característica da mudança de poder dos sumérios para os semitas, dos acádicos, no caso, que é o caráter mais secular deles. Eles não se justificavam mais tanto como tendo uma conexão divina. Óbvio que eles também estavam muito ligados à religião, mas não tanto quanto os líderes sumérios estavam.
eles tinham outras maneiras de legitimizar o próprio poder, uma delas sendo o próprio corpo, a própria representação como sendo o homem ideal. Então é muito útil a análise de selos cilindros com esse motivo específico do ONU, porque ele mostra uma mudança na maneira de pensar as relações de gênero na sociedade. É um motivo bastante comum, não tão comum quanto outros, mas ele aparece o suficiente para ser considerado comum. E em um período de tempo específico, que é o terceiro milênio, o período acádico, vaza um pouco para o pré-dinástico, que vem logo antes, e para o período da terceira dinastia de Ur, que vem logo depois, mas o grosso é ali, no período acádico. E serve muito para a gente questionar e para a gente refletir sobre quais eram exatamente os valores, tanto físicos quanto mentais e emocionais, que os homens da antiga Mesopotâmia almejavam para si. Qual era esse ideal de masculinidade que eles queriam atingir? E por que esse ideal de masculinidade, por si só, justifica a posição de uma pessoa no poder, como é o caso de Naram-Sin na sua Estela da Vitória? Boa tarde a todas e todos. Sou Caroline Schmidt, estudante do curso de História da Arte e bolsista CNPq do Laboratório de Estudos da Antiguidade Oriental, vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenada pela professora Kátia Posse. Atualmente, eu faço parte da pesquisa Arte, História e Cultura Material, um estudo de selos cilíndricos mesopotâmicos, que analisa e propõe leituras de imagens por meio da identificação dos motivos presentes nos selos cilíndricos e desenvolve uma recatalogação temática destes. Desenvolvemos esse trabalho a partir do acervo da Biblioteca Nacional da França, que pode ser consultado pelo catálogo virtual do CESPOA. A partir deste catálogo, dividimos nosso grupo por área geográfica. Fui responsável pela parte sul da Mesopotâmia, onde estavam as principais cidades e estados, como Ur e Uruk. Além da separação por região, também delimitamos temáticas de interesse. No meu caso, fiquei com as representações de figuras lidas como femininas. Para fins metodológicos, desenvolvemos uma tabela na qual constam as principais informações do selo, como seu material, sua temática central e dimensões. Nossas leituras de imagens são feitas a partir do método iconográfico, desenvolvido pelo historiador da arte Panofsky, em conjunto com um amplo leque de bibliografias da área da Antiguidade Oriental, tanto as mais tradicionais quanto obras contemporâneas que propõem novas formas de significar o passado. O método iconográfico de Panofsky consiste em 3 etapas. A primeira, a etapa pré-iconográfica, é a descrição das formas puras que representam objetos. A segunda etapa, a etapa iconográfica, é a identificação dos objetos artísticos com significado, ou seja, identificação de imagens e alegorias. A terceira etapa, a etapa iconológica, é a interpretação dos valores simbólicos nas imagens, uma contextualização do objeto no seu tempo e no seu espaço. Para o caso do estudo de gênero na antiguidade, utilizo como norte teórico a historiadora da arte Zainab Bahrani. Segundo a teórica, o gênero não se reflete na representação, é construído no campo da visão e na própria representação. Quando falamos da construção de gênero na representação, não é sobre a verdadeira essência do homem, da mulher, etc., historicamente contingente ou universal, que está sendo construída na sociedade e depois refletida passivamente na imagem. Nem é uma imagem falsa, separada da realidade, como no tipo coercitivo de imagem ou propaganda. Pelo contrário, a construção do gênero é teorizada como sendo intimamente ligada ao real visual. A partir de suas concepções, tracei 3 máximas principais para a minha pesquisa. A primeira é que o pesquisador precisa se localizar em relação ao seu objeto de pesquisa, ou seja, aceitar que não está livre da bagagem cultural e social que carrega. A segunda é que as teorias contemporâneas de gênero podem ser ferramentas úteis, apesar do campo precisar da metodologia própria. E a terceira é que mulher é um construto social formado por discursos ideológicos. Até o presente momento, o grupo analisou cerca de 70 selos. Dentre estes, no que diz respeito à temática de gênero, 2 pontos foram identificados. O primeiro é que as figuras femininas representadas nos selos, em sua maioria, são apenas figuras divinizadas. O segundo ponto notado é que diversos selos pertencentes a homens foram encontrados com assinaturas que identificavam sua profissão ou sua associação familiar, enquanto nenhum selo assinado por mulher foi encontrado.
Ainda que o panteão mesopotâmico tenha muitas e poderosas deusas, é fundamental entender o que e como essas representações femininas afetaram a vida das mulheres na sociedade mesopotâmica. Mulheres aqui, não como uma categoria universal, desprovida de suas especificidades de classe ou outras questões. É importante lembrar que uma imagem pictórica ou não que narra uma cena nunca é um discurso desprovido de propósito. Uma perspectiva feminista de interpretação recorre a ferramentas capazes de trazer luz aos cantos esquecidos e ignorados por uma leitura mais tradicional. A partir dos dados até agora obtidos e dos futuros dados coletados, pretende-se desenvolver estudos voltados para a abordagem de gênero a partir de uma perspectiva feminista. Para nós, não interessa apenas saber quem são as mulheres representadas, mas o que elas representam para a sociedade na qual estavam inseridas. Obrigada. Oi, gente, então agradeço a paciência, não é? Mas tá aí, foi esse o videozinho produzido, um pedacinho, né, por cada um da equipe. Não sei se vocês estão me ouvindo aqui, eu tô sem, não tá ninguém com câmera, então tô sem... Está me ouvindo. Tá. Então, eu queria, assim, bom, nos colocarmos à disposição, está todo mundo do Leal aqui conectado, não é? Mas eu queria, assim, destacar para vocês, eu fiz questão de dar a palavra mesmo aos participantes, aos alunos, vocês viram, tem vários alunos de iniciação científica, e eu penso que é esse o papel que nós devamos ter, né, de, digamos, animar, congregar, mas de dar autonomia. Então, assim, penso que a gente pode perceber pela apresentação deles que os alunos, eles têm uma autonomia intelectual muito grande para fazer, né, as suas próprias pesquisas. Eu acho que o papel da gente é esse, eu fico muito, enfim, feliz de poder participar, de ter esse grupo junto, né, porque eu acho que tudo que se faz é por eles, é pelos alunos, né, enfim, então a palavra também coloco à disposição aqui de todos. Então, gente, quem quiser participar, está aberta, né? Para comentários, perguntas. Eu parabenizo ao grupo, excelente, viu? Muito bom. Trouxe muitas informações para nós, né? Acho que muita gente se anima em estudar essa parte, né? Selos, bem interessante mesmo. Vamos ver quem é que quer falar. Ninguém aí do... Mas, Dani, quer falar não, Dani? Pô, tá tudo calado. Estão todos aqui, os que participaram do vídeo? Pois é, a Priscila, o Wellington, vocês também poderiam entrar, ó, o Luiz botou a carinha, pode falar um pouquinho, Luiz. Parceiro. Muito o bom. Wellington tá ali, por favor. Eu só queria declarar que eu falo muito mais, digamos assim, do que eu tinha me dado conta. Só isso que eu queria dizer. Então, vocês acharam do próprio trabalho, né, de vocês? E há outros professores no grupo também, Kátia? Não, pois é, tem isso, né, pesquisar, muitas vezes pesquisar história antiga. Tá lá o meu parceirinho da URGS, professor Anderson, ó. Anderson, vou contar com o depoimento teu. O Anderson é o meu parceirinho, como diria Vinícius de Moraes, na URGS, que também trabalha com história antiga, mas o Anderson trabalha com o mundo clássico, não é?
Então, dentro da Antiguidade Oriental, eu enquanto docente, sou a única professora. Então, por isso que eu digo, valorizo muito essa participação super efetiva e onde os estudantes têm protagonismo mesmo, não é? Porque é com eles que eu consigo, dentro, no âmbito da universidade, não é, dialogar, e a gente promove seminários internos, onde a gente faz leitura de texto, discute. A apresentação da Carol ali, por exemplo, ela mostrou um modelo de ficha catalográfica, então, isso são documentos que foram criados pelo coletivo dentro do processo da pesquisa, não é? E por isso que momentos também como esse são super preciosos para permitir esse diálogo, não é, com outros grupos de pesquisa. Eu estou bem curiosa porque tem um grupo Animalia, né, que estuda os animais, e como a gente tem esse viés aqui também, eu acho que pode ser bem interessante. E depois a gente tem o Wellington aqui com a câmera ligada, também pode falar um pouquinho, não é? Tanto o Wellington como a Priscila, que são os dois doutorandos que trabalham no Egito. Então, assim, para mim, por exemplo, é um super desafio, um baita desafio, diria no gauchês, não é? Orientar, então... A Marina queria falar alguma coisa. Marina, por favor. Ela falou ali no chat. Não, na verdade era mais no sentido de parabenizar vocês, porque é um trabalho muito legal, né? Eu fiquei encantada, eu confesso que eu tenho um encantamento, né, por essa região, principalmente da Mesopotâmia, e eu acho que é uma região que tem pouca gente que trabalha no Brasil, né? E fiquei muito contente de ver a maneira como vocês estão trabalhando isso com a questão de gênero, né? Em especial, porque é uma questão que eu trabalho de longa data, né, e eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com isso, muita gente dizia, isso não é sério, né, lá no comecinho, não vou falar muito a data, mas que revela a minha idade, mas lá, né, então lá no comecinho, no final dos anos 90, no comecinho dos anos 2000, então era mais no sentido de parabenizar, e eu fiquei encantada, e fico encantada de ver essa nova geração trabalhando, né, com esses temas da Mesopotâmia. Era uma coisa que eu tinha um encantamento, eu sempre achava quase impossível, né, uma dificuldade, eu sempre brinco, porque até eu falo que já é difícil aprender latim e grego, né, ainda mais escrita cuneiforme, trabalhar, e essa questão de trabalhar com a iconografia, então eu queria dar, assim, os parabéns, eu fiquei muito encantada, né, com o trabalho do grupo, e dizer que foi muito legal ouvir vocês, e um super, assim, incentivo para vocês continuarem, é mais nesse sentido, assim. Obrigada, Marina, muito obrigada, querida. Tem umas perguntinhas aqui no chat, a Camila Reis, que pergunta se existe uma representação próxima da estrela da manhã, Vênus, Lúcifer, nesses cilindros. Sim, temos... na verdade, a gente apresentou só um pedacinho, uns recortes, não é? Mas a própria Ishtar, como representação dessa Vênus, dessa estrela da manhã, existem sim. Depois, alguém perguntou aqui, a Francisca, se além da iniciação científica de pesquisas, tem projetos voltados para a extensão. Não, Francisca, essa, digamos, é uma fragilidade do nosso laboratório, a gente não tem, eu sei que dentro desses grupos da SBEC, tem exemplos incríveis, maravilhosos, né, tem uma porção de gente que faz assim, chover para cima, dentro da extensão, e a gente não consegue fazer isso, digamos, a nível de projeto, a gente consegue fazer atividades de extensão, né, como encontros, simpósios, onde se abre para a comunidade, para, enfim, as pessoas poderem também discutir, apresentar trabalhos. Então, enquanto atividades extensionistas, mas não um projeto de extensão,
que teria, digamos, uma continuidade maior, né, projeto diferente de atividades de extensão. Mas é isso, assim, como eu sou a única docente do grupo, também é bem complicado a gente conseguir dar conta de tudo, né, eu participo, assim, da graduação, dou aula de graduação no curso de História da Arte, no curso de História, cada um num campus da universidade, então corre para lá, corre para cá, tem o pós, mais alguma coisa de administração, de gestão que a gente participa, então, estou com a câmera ligada, fica puxado, não é? A gente não dá conta de fazer tudo. Kátia? Sim? Acho que está te esquecendo dos eventos que nós temos. Bem, primeiro, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Marina. Faz muito tempo que não a vejo. Boa tarde aos alunos e às alunas da Kátia. Está te esquecendo das nossas atividades, Kátia, de extensão. Não sei se tu mencionaste ou foi em esquecimento. Eu mencionei, na verdade, isso como atividades extensionistas, mas não um projeto de extensão que tenha relação com a comunidade de uma forma sistemática, não é? Que dure, por exemplo, 1 ano, não. Sim, mas nós temos, e aí, sim, o Anderson é esse parceirinho que eu tinha mencionado, que nós organizamos vários... É o parceirinho e a parceirinha. Quando nós passamos dos 60, os diminutivos tornam-se imperativos. Não precisa falar isso, eu não passei dos 60 ainda, pode parar. Mas sim, essas atividades, esses eventos, simpósios, seminários, claro que a gente busca, não é, digamos, esse diálogo com a comunidade e abrir para a participação, por exemplo, de professores da rede, isso é uma coisa importante, não é? Não sei se eu consigo acompanhar tudo que aparece aqui no chat. Curso de acádico à distância. Bota desafio nisso, socorro, não é? Eu já fiz 2 edições da disciplina de Introdução à Língua Acádica na URGS, né? O pessoal aqui, os participantes todos, os integrantes do LEAL fizeram a disciplina, então eles já têm essa iniciação, então essas inscrições que eles mostraram nos selos, eles também fazem o exercício de decifrar e traduzir, né, que são inscrições bem definidas, enfim, não são longos textos literários, né, eles dão conta disso. Esse é um desafio, assim, olha, fazer um curso de acádico por ensino à distância, mas talvez eu devesse fazer. Eu tenho uma lista de coisas que eu tenho que fazer, vou acrescentar essa. Kátia, só quero acrescentar que, pelo que eu pude acompanhar, eu acho que teus alunos são cada vez melhores. Gostei muito do esquema que tu fizeste, porque eu já tinha assistido outra dessas atividades da SBEC, e eram pessoas falando ao vivo, não? E eu acho que o esquema de gravação ficou muito bom. Gostei bastante. Parabéns. Obrigada. A gente ficou preocupado de que ninguém se perdesse na conexão, então... Carol, quer falar um pouco? Eu tô com um pouco de vergonha, na verdade. Eu não sei direito o que falar, mas enfim, como a Marina tinha comentado antes, de fato, é bem difícil, assim, principalmente estudar gênero na antiguidade, porque as pessoas olham com uma cara meio torta, de que está colocando uma visão muito contemporânea em cima de um tema antigo, mas a gente sabe que isso é um tipo de pesquisa que vem sendo feita desde os anos 60 e cada vez vem crescendo mais, e a gente tem feito nossas próprias metodologias e criando formas de conseguir fazer uma pesquisa séria e tentar ser levadas a sério, né?
porque olhar para o passado é muito importante também para a gente ter algumas noções do nosso presente, e até para mim é muito caro, assim, estudar o passado para conseguir desmistificar alguns mitos, por exemplo, mitos de sociedade ocidental e coisas assim, que são coisas que me interessam para trabalhar agora no meu TCC e tudo mais. Acho que é isso. Wellington, isso, Wellington, fala um pouquinho. Há um tempo atrás, umas semanas atrás, a Priscila e eu participamos de uma mesa com o professor Edson Arantes, da Estadual de Goiás, e a gente discutiu um tema que eu acho que é bem interessante e eu acho que é oportuno trazer aqui novamente, que às vezes se faz o questionamento de por que estudar a antiguidade, por que estudar a antiguidade oriental, né, e dizer que a antiguidade dita clássica, ela é próxima de nós, e a antiguidade oriental não é, e daí a gente tem que ficar reafirmando o tempo todo que essa divisão não tem nada a ver com a realidade. E é bastante interessante também a gente discutir que a gente precisa estudar temas variados, temas plurais, porque o ensino de história, a pesquisa de história no Brasil, especialmente, precisa ser plural. Especialmente nesse momento em que a gente está vivendo, nesse momento que a gente está vivendo, e alguns anos atrás, quando se discutiu a primeira proposta da BNCC, em que ela estava mergulhada numa coisa que a gente podia chamar de um nacionalismo metodológico, quase isso, né? E daí a gente acendeu a luzinha amarela, a luzinha vermelha ali para a gente pensar que a gente precisa pesquisar e popularizar temas e pesquisas cada vez mais plurais, né? E essa é talvez a macro justificativa da gente manter o esforço em fazendo pesquisas de fôlego, pesquisas relevantes num arco variado de temas, né? E temas e problemas. Acho que isso é bastante importante. E nesse momento que a gente está vivendo agora, pandemia e pandemônio, né, Kátia? Né, eu acho que continua sendo desafiador, mas continua sendo também bastante satisfatório a gente participar, às vezes da pesquisa. Às vezes nesse momento eu estou um pouco frustrado porque eu estou enfrentando uma leitura que eu não estou entendendo, e daí a gente passa nos momentos que a gente passa para discutir e ver os resultados, comemorar esses resultados. Eu acho que é bem importante. E eu voto também por esse curso de acadiano à distância também, tá? Porque eu não sei quando é que vai acabar essa pandemia, então acho que é bem importante a gente fazer também. Olha, a Pri abriu a câmera, tu também pode dar um depoimento, Pri. A Pri acabou de qualificar a tese, não é? Foi um trabalho difícil essa qualificação, mas só contribuições maravilhosas, né? Eu só queria concordar com o Wellington, né? Também quero um curso de acadiano à distância, porque foi muito bom fazer uma vez, fazer uma segunda vez ia ser ótimo. Mas eu queria completar um pouco do que o Wellington estava falando, que a gente participou de um evento, né? Debatendo um pouco dessas questões da importância da história oriental, do Antigo Oriente. A pandemia, apesar de ter separado e isolado todo mundo, eu acho que, pelo menos entre as coisas que eu estou vivendo e vendo, uniu muito mais os grupos, assim, e tá podendo criar eventos à distância que antes a gente não tinha mais acesso, né? Antes os eventos eles não aconteciam à distância, então para você conseguir participar e dialogar, precisava muito viajar, e nós, meros estudantes, não temos dinheiro, nem tempo, nem cabeça para conseguir fazer tanta viagem, estabelecer tantos contatos por aí. Então, ficar um pouco mais otimista aqui, né? Pelo menos a pandemia possibilitou esses eventos online e esses contatos, assim, que tem ajudado bastante, né? A gente está em casa, mas parece que o trabalho está 1000 vezes maior justamente por isso, porque a gente consegue dialogar mais e tá participando de outras coisas, né? Essa semana passada eu estava, por exemplo, num evento pessoal da Metodista, falando também sobre
interligação religiosa entre Jerusalém, sobre os palestinos e sobre o Egito, como acontece, quais são os mitos da Bíblia, como se pensar a religiosidade, o monoteísmo do Akhenaton, aquilo foi monoteísmo. Então, todos esses debates que a gente não conseguia ter antes por causa das distâncias geográficas agora estão se quebrando, e isso é uma coisa super interessante para a gente, né? Essas uniões dos grupos separados no Brasil tá sendo possível agora. Obrigada, Pri, obrigada, Wellington. Não sei se tem mais alguém, por favor, que gostaria de falar. Não sei se a Júlia e a Bia também estão por aí. Oi, estão me ouvindo? Sim, Júlia. Fala, querida. A Bia, eu acho que não está aqui, né? Não sei se ela veio, mas na verdade eu estou um pouco envergonhada. É a primeira vez que eu participo de um evento desse tipo. Eu entrei para o laboratório agora em fevereiro, eu acho, foi pouquíssimo antes da pandemia iniciar aqui. Então, para mim, eu estou um pouco insegura assim ainda com essas questões, mas a prof sempre motiva a gente, né, a continuar e a gente a seguir, assim, e conseguir dar o nosso melhor, né? Então, eu estou aqui representando a Bia também, mas, na verdade, a pesquisa maior foi por parte dela até, que ela já estava fazendo a pesquisa em relação aos astros. Eu acabei pesquisando um pouco menos, que eu estava pesquisando mais sobre a deusa intercessora ali, Lama, né? Mas no fim a gente conseguiu conversar bastante assim sobre isso. E só que eu quero demonstrar apoio também à disciplina à distância de Acádio, porque quando a professora Kátia deu essa cadeira, eu infelizmente não participei na época e agora eu me arrependo bastante de não ter feito parte, assim. Que bonito, né? Eles pedindo para eu trabalhar mais em público, ainda por cima. Não vai ter como fugir mais, olha. Pedro. Depende. Eu só queria completar a fala que a Priscila teve sobre os eventos agora estarem acontecendo online, como isso tem agregado mais a comunidade, digamos assim. E fala agora da minha experiência, que está sendo bem difícil, mentalmente falando, lidar com a pandemia e com o isolamento, e foi justamente a possibilidade dos eventos e de manter esse vínculo, e do grupo também do laboratório, fazendo as reuniões e tal, que tem sido possível regular a cabeça e não surtar enquanto a pandemia está acontecendo. E então tem esse lado também que para mim ajudou bastante. Não sei se para outra pessoa também teve esse aspecto. E também o que a Carol falou sobre as dificuldades de estudar gênero na antiguidade, que nós dois estudamos, né, na questão da iconografia, ela mais as figuras femininas e eu pro lado das masculinidades, das figuras masculinas. E como é difícil, além de problema de anacronismo, enfim, como é difícil navegar pelo material, não só porque é uma sociedade num outro tempo, num outro lugar, o que já por si só já é difícil, como também é a questão de tentar fazer uma interpretação das relações de gênero por imagens, que por si só já carregam todo um significado por trás e uma intenção por trás do fazer delas, e é só isso que eu queria destacar, como é difícil também lidar com a questão e com todas as outras questões por imagens, né? É isso.
Oi, Kátia. Então, Posso, Ana? falar, Só rapidinho, Ana. Pode Só falar. para parabenizar a Kátia e os alunos do grupo pela pesquisa bem profícua, assim, bem consolidada, que eles apresentaram hoje. E eu gostaria, Kátia, de que se você pudesse falar um pouquinho de como que você conseguiu consolidar, né, essas pessoas como interlocutores mesmo, já que você se diz sozinha, né, trabalhando, né, como professora sozinha na URGS, mas que você pudesse falar do trabalho, porque nós vimos aqui pesquisas, tanto do nível do doutoramento até a iniciação científica, né, e fazer esse trabalho todo sozinho não é fácil, né, mas a gente vê que tem muitos louros, muitos brios aí, então acho que bacana, parabéns mesmo pelo trabalho, e a todos. Então gostaria de ouvir você falar a respeito disso. Ai, Orlando, querido, obrigada pelas palavras. Pois é, eu, há tempos atrás, ouvi de um colega de departamento falando a respeito dos seus orientandos, não é? E daí ele se vangloriava, agora estou orientando fulaninho, né, que é considerado um ótimo aluno e tal, e daí ele saiu com a seguinte frase, eu escolho bem os meus alunos. Daí fui para casa pensando, e uns dias depois eu me dei conta de que eu não escolho os alunos, são eles que me escolhem. E eu sou muito feliz por isso. Né? Eu acho que, não sei, o papel da gente, eu acho que eu faço isso, que é quando eu ensino, quando eu dou uma palestra, quando eu dou aula, e eu passo paixão, porque eu sou movida a paixão, né? Nesse meus estudos, enfim, eu trabalho com aquilo que eu gosto. Então, isso, a gente passa isso, né? Mesmo sem querer. E eu acho que isso que, de certa forma, contamina e estimula um aluno ou outro, não é? Então, sempre tem alunos que eles vêm me contatam, eu ouvi alguma coisa, eu fiquei sabendo, eu queria trabalhar, eu gosto desse tema, e aí, na verdade, a gente descobre que existe entre essa nova geração, não é? Interesse por estudar o mundo antigo, e não só o antigo, o oriental, que tem toda essa especificidade. Então, acho que o meu trabalho é um pouco de talvez conectar, não é, esses interesses, mas vocês viram pelas falas deles, eles são maravilhosos, eu faço muito pouco, eles são incríveis, assim, então eu estou sempre aprendendo com eles, não é, e é um estímulo, esse momento todo de pandemia, né, a gente assim, te obriga, bota batom, até sapato para fazer a reunião, né? Online. Então, eu acho que é uma relação de mão dupla, assim, né? Eu dou para eles, mas eu recebo muito. Ótimo, né? Então vamos encerrar porque está perto e nós temos que fazer uma foto ainda, né? Tem a foto? Então, agradecer, né? Foi excelente mesmo, parabéns ao grupo todo, muita gente jovem aí, né? E a Kátia bem disposta aí, vai dar até um curso de acádia, pelo bicho, querendo ou não, à distância, né? Eu vou só dizer aqui as nossas informações para a gente fazer a foto. O nosso intervalo na próxima quinta, dia 1º de outubro, não, 30 de novembro, como estava lá, depois a gente vai arrumar. E aí, o grupo seguinte, no dia 8 de outubro, é o grupo de tradução de teatro, né? GTT, que é da Tereza Virgínia, que hoje coordenado pela Tereza Virgínia. Tradução coletiva, uma experiência em trupe, tá? No dia 8 de outubro. Então, muito bem, né? Vamos fazer nossa foto. Então, só agradecer mais uma vez todos vocês. Muito, muito obrigada. Estou muito feliz e emocionada de estar aqui.
Nós gostamos muito, agradecemos bastante. Parabéns a todos que apresentaram, foi excelente. E boa tarde.